Estamos ao vivo! Boa noite, gente! Estamos ao vivo. Entramos aí com 20 minutos de atraso. Não, 10 minutos, né, gente? Mas tá tudo ótimo. Se preparem para esta noite que vai ser poderosa. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Sejam bem-vindos. Coloquei um louvor aqui tão lindo, gente. Vamos escutar ele enquanto o pessoal tá chegando. Boa noite. Oi, Regiane. Oi, todo mundo, gente, que estão entrando. Gente, hoje... eu não coloquei o tema da live, né? Deixa eu escrever aqui. Hoje vamos falar sobre relacionamento. Se você tá no relacionamento... Eu sei que é difícil chamar, né, o cônjuge para estar aqui junto com a gente, mas vai ser importante se os dois puderem estar aqui. Mas se não puderem, fixar comentário. Você escuta e depois passa para ele, porque vai ter algumas tarefinhas, coisas que eu já aprendi, né, nessa evolução de todo esse tempo que eu vou compartilhar com vocês. Então vamos começar? Deixa eu mandar aviãozinho para algumas pessoas. Gente, quem que vocês sentem que precisam melhorar o relacionamento, que precisam de se cuidar, de entender, de melhorar a relação? Manda aí um aviãozinho, que eu já mandei alguns. Boa noite, Aô. Deixa eu baixar o volume aqui então pra gente começar. Gente, então vamos lá, vamos começar a falar sobre relacionamento. Boa noite, Simone, lindeza. Boa noite, todo mundo. Deixa eu acenar pra vocês também, né, gente? Eu nem dou boa noite direito, não dou oi. Quero te encontrar dia 1º. Claro, vocês vão vir, né, gente, no Trabalhadores da Última Hora. Gente, esse evento vai ser um marco. Esse evento vai ser um divisor de águas na história. Só venham, que vai ser poderoso demais, demais. Dia 1º de maio, às 14 horas, tá? Aqui na Arena Barueri, aqui em Alphaville. Quem quiser mais informação também me manda, que vai ser um evento muito especial. Muito poderoso, inclusive. Então vamos lá, gente. Eu vou falar hoje sobre relacionamento. O que acontece? Na verdade, eu trabalho muito com mulheres, né? Então, até por experiências pessoais minhas mesmo, por coisas que eu vivi, então eu comecei a estudar, comecei a entender esse universo feminino, comecei a curar, né, a ativar a minha feminilidade, a despertar isso em mim. Só que de um tempo pra cá, Deus está trazendo muitas pessoas para perto de mim para falar sobre casamento, sobre relacionamento. E isso foi algo que em mim foi muito desafiador, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história de vida e eu tenho certeza que vai conectar com muitas pessoas. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Então, gente, nada que você viveu foi por acaso. Né? Todos os desafios que vocês passaram, todas as dores que você viveu, não foi em vão. Né? Então, tudo que eu vivi no meu relacionamento, eu tenho certeza que hoje pode ajudar outras pessoas. Eu cheguei a separar 3 vezes. Eu falo que se eu tô junto do meu esposo hoje, é milagre de Deus, mesmo. E aí eu aprendi muita coisa. Sabe, eu vivi muitas dores e aprendi muita coisa e é isso que eu queria passar para vocês. Hoje eu vou falar sobre os 6 pilares para ter um relacionamento saudável, que foi através da minha experiência, né? Então eu realmente parei e falei, Deus, o que mudou na minha vida para hoje eu ter um casamento, um relacionamento saudável? Gente, é perfeito o meu relacionamento? Não é. Tem nada de... Muito pelo contrário. A gente discute. Não existe relacionamento perfeito. Existe relacionamento de verdade.
relacionamento real. E esse relacionamento, ele tem sim discussões, ele tem desentendimentos. Só que existe uma coisa que é... Ai, deixa eu anexar fixar esse comentário da Fran, que ela tá me ajudando aqui. Obrigada, amor. Existe a decisão de fazer dar certo. E foi isso que mudou a minha vida. Né? O relacionamento, gente, eu falo que eu e o Eli, a gente se escolhe todos os dias. Então, você hoje que tá no relacionamento, grave essa frase: eu escolho o meu esposo, o meu companheiro todos os dias, porque é uma decisão. Né? Amar é uma escolha. É claro que tem aquele período da paixão, né? Do tesão, da vontade. Só que isso dura, isso é um prazo muito curto. E isso é aquela paixão, né? Que é aquele encantamento. Só que depois isso vai se transformar em amor no decorrer da caminhada. E é aí que a gente começa, assim, a decidir, a escolher estar junto. E foi isso que aconteceu no meu relacionamento. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, porque foi um relacionamento de muita dor também, né? Não foi, nem tudo são flores, gente. E até hoje não é, mas hoje a gente tem mais consciência. Então tudo aquilo que você viveu vai te fazendo, né, ir para outros níveis. Então meu relacionamento teve muita dor, teve muita tristeza, muita enganação, mentira, traição. Eu passei por isso tudo no meu relacionamento. Eu pedi para separar 3 vezes, não foi fácil. Eu quero falar algo com vocês hoje, de coração mesmo, porque não adianta nada, né, gente? Eu vim aqui e falar de algo assim, né? Falar de teorias, de coisas lindas, mas que a gente vai olhar na prática mesmo, não é assim que funciona. Porque eu sei o quanto é desafiador manter um relacionamento, o quanto é desafiador a gente abrir mão de prazeres imediatos, né, de andar pelo espírito ao invés de andar pela carne. E foi isso que eu vivi durante muito tempo. Eu falo que a gente tem uma guerra, né, entre carne e espírito todo o tempo. E quando a gente começa a dar mais valor para esses prazeres da carne, né, para os prazeres físicos, a gente se perde e a gente vai realmente cair. Por isso que para mim, eu já vou falar o primeiro pilar, né, o primeiro pilar para ter um relacionamento saudável é Deus. Não tem como você manter um relacionamento se você não colocar Deus como prioridade nesse relacionamento. Fazer uma aliança com Ele. Porque essa aliança não é mais... Quando eu casei com ela ano passado, agora em dezembro, a gente estava 17 anos juntos. E a gente não era casado. E nesses 17 anos a gente passou por muitas provações. Passamos por muito sofrimento, por muita dor. Né? Eu fiz o Eli sofrer muito. Também sofri muito. E não foi fácil. Quando eu separei pela primeira vez, eu tava nesse lugar, porque eu queria viver a vida, eu queria os prazeres da carne, eu queria viver coisas que o mundo tava me entregando, sabe? Então eu não dava valor pra minha família, eu não dava valor pro meu lar, e eu queria viver a vida, literalmente. Muito inconsciente ainda. E aí a gente ficou 2 anos separado. Quando Deus começou a trabalhar na minha vida e veio muita dor, sabe? Veio muito sofrimento. Todos nós, a gente passamos, né, por essas provações. E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Quando eu pedi para quando eu e ela, a gente voltou novamente. Mas mesmo quando a gente voltou, a gente ainda terminou mais 2 vezes depois. Porque não é fácil. Gente, não é fácil escolher ficar junto. Sabe? Não é fácil manter um relacionamento. Ana, eu falo assim que eu nunca vou dizer nada pra vocês que não seja uma realidade de vida minha. Aquilo que eu tô vivendo hoje. Sabe? Então, assim, quando ano passado eu queria ajudar pessoas, eu tava com meu esposo, a gente não era casado ainda. E aí, Deus falou no meu coração mesmo, como você quer ajudar as pessoas se nem você ajudou, né? Nem sua família tá estruturada. E aí a gente casou em 10 dias. Eu casei porque eu vou ler passagem de Gálatas para vocês que eu trouxe aqui, que fala sobre essa fornicação, que é um pecado. É você fazer sexo sem estar em casamento com aquela pessoa, né? Sem estar consagrado aquele lá, sem estar casado realmente. E quando a gente tem relacionamento assim, a gente deixa brecha para o inimigo entrar, sabe?
E é muito mais fácil, né, gente, ficar assim, depois a gente termina. Não, a gente só tá junto, porque aí fica mais fácil. Quando eu voltei com Ellen, ano passado, gente, tá fazendo 1 ano que a gente voltou. De verdade. Eu tô falando com vocês, não é coisa de longo prazo, né? Não tem 5 anos, tem 1 ano. Tem 1 ano e 3 meses que a gente se separou pela última vez. E aí eu fiquei 3 meses sozinha, cuidando de mim ainda, né? Por que eu separei dele essa última vez? Porque eu queria um relacionamento de verdade. Porque eu estava com ela e a gente estava no nosso relacionamento, mas eu ainda querendo coisas lá fora. Eu ainda, né, 50% ali, 50% lá fora. Gente, quantos relacionamentos estão assim hoje? Quantos relacionamentos as pessoas vivem só de fachada, né? Vivem na mentira, na falsidade, na traição, no adultério, vivem se enganando. Quando a gente comete isso, gente, não é pelo outro. Todas as vezes que eu menti pro Hélio, que eu enganei o Hélio, eu tava enganando, era a mim mesma, não era ele. Existe aquela lei, né, da causa e efeito. Aqui se faz, gente, tudo que você fizer, você vai receber de volta. É da justiça divina. Então, se você hoje tá cometendo algum pecado, se você hoje tá mentindo, enganando, aquilo que você emana é aquilo que vai voltar para você. Não tem nada a ver com o outro. E eu comecei a criar essa consciência, não tem muito tempo, né? Porque eu falei, gente, eu não aceito viver um relacionamento se não for 100%, se não for de verdade, se não for real. E não é para ser perfeito, é para ser real, é para ser de verdade mesmo. Eu não quero estar no meu relacionamento e estar pensando no mundo lá fora, e estar querendo outras coisas, e não estar vivendo aqui 100%. Até que eu separei dele de novo, pela 3ª vez. E isso vai fazer 1 ano, fez 1 ano agora, sábado, que a gente voltou para restaurar a nossa relação. E aí, eu vou falar algo pra vocês, que o que aconteceu pra gente reativar o nosso relacionamento comigo, a minha experiência, que foi uma decisão. Quando eu voltei com ela, agora pela última vez, eu falei pra ele, amor, a gente vai voltar, mas não existe segunda opção, não existe mais chance disso dar errado. Agora a gente vai fazer dar certo. Porque agora é uma decisão, é uma escolha minha. Eu quero ficar com você e eu te escolho todos os dias, independente do que aconteça daqui pra frente, porque desafios vão vir. Vontade, gente, de não olhar pra cara dele, tem dias? Tem sim. Brigas, discussões, mas a gente decidiu estar junto. E isso é uma escolha e a gente vai fazer dar certo. A gente só vai se separar agora, se a gente morrer. Só na morte, mas porque é isso que eu quero falar pra vocês. Se o relacionamento de vocês está desafiador, se tá difícil, tenha isso em mente. Não coloque a opção de separar, sabe? Não tenha segunda opção. Decida, eu vou fazer dar certo. A nossa família é o nosso bem mais precioso. A nossa família é maior do que uma nação inteira. E o que o inimigo quer é destruir a sua família. O que ele quer é entrar lá e falar pra você, o importante é ser feliz. Termina. Se não tá dando certo agora, vai ser feliz você e ele, separar, tá tudo bem. O importante é fazer os seus desejos, as suas vontades. O importante é você fazer aquilo que você tem, né? Esses prazeres imediatos. E aí, gente, com essas ideologias que a gente escuta aí fora, né? É muito fácil separar, é muito fácil largar. Por isso que o casamento virou algo tão superficial, né? Todo mundo deu uma briguinha, separa, deu uma discussãozinha, vamos embora. A gente pode, né? Não precisa estar junto mais. E é por isso que as coisas estão como estão. É por isso que a gente, filhos, né, que viemos de pais disfuncionais, que eu vim de pai e mãe separado, a gente carrega tanta dor. Você pode olhar um adolescente ou um adulto que tem problema, vai na família dele, vai nos pais dele. Por quê? Porque se você destrói uma família, você destrói uma sociedade. Você quer destruir o mundo, comece destruindo a família. E aí é muito fácil separar, é muito fácil, né? Vamos ser felizes e pronto. Há pouco tempo atrás, uns dias desses eu conversei com uma amiga minha que tá passando por um desafio no relacionamento. E ela falou isso comigo, Ana, mas eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz, eu quero e merece sim, e muito, e muito. Mas não se esqueça do bem da tua família, que é aquilo que você tem de mais valioso. Nós mulheres somos guardiãs do nosso lar. É a gente que não deixa ninguém colocar o pé lá dentro, nenhum inimigo entra. Essa casa tem dono, nós somos as guardiãs, assume a autoridade do teu lar. Não deixa isso se desfazer.
Gente, quantas vezes eu não dei valor para minha família? Quantas vezes eu dei valor mais para o mundo lá fora, para a profissão, para o emprego, para o trabalho, para bens materiais, do que para minha família. E aí eu larguei o meu esposo, e aí eu nem cuidava tanto do meu filho para poder viver a vida, né? Para poder, por esses prazeres. A gente precisa trocar esses prazeres imediatos por recompensas eternas. É trocar, parar de viver pela carne e viver pelo Espírito. É fácil? Não é, porque a gente vai cair muitas vezes. Por isso que eu falo que o primeiro pilar do relacionamento é Deus. Porque se não tiver Deus, a gente vai cair. Se não tiver Deus, na primeira oportunidade, vai cometer uma traição, né? E todos os tipos de problemas, gente. Não é só o adultério, né? É o álcool, é a bebida, é a mentira, a enganação, a falsidade. É você... E parece legal, né? Porque eu lembro que na época era... Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso saiu de moda, gente. Sabe? Trair, mentir, está fora de moda. Esquece isso, abandona essas coisas. Isso é tão feio hoje em dia, sabe? Uma amiga minha falou uma vez comigo assim, Ana, mas como que a gente sai disso, né? Como que eu largo isso? Mude os ambientes. Mude as suas referências. Comece a andar com pessoas que têm a realidade de vida que você quer viver. Comece a escutar pessoas que têm aquilo que você quer viver para a tua vida, tanto você quanto o seu esposo. Porque eu falo isso muito, gente, assim, eu falei isso até com minhas amigas esses dias, que se o meu relacionamento deu certo é porque eu tive uma transformação, uma decisão interna, e eu transformei o mundo à minha volta. Eu mudei de cidade, eu mudei de estado, eu larguei meu emprego, eu mudei eu larguei tudo. Por quê? Porque eu precisava de mudar a minha ambiência. Eu sim, acredito muito que se eu tivesse em BH ainda, talvez meu casamento não estaria do jeito que está hoje. Pelas amizades que eu tinha, pelos ambientes que eu frequentava, por tudo que aquilo me proporcionava, talvez a gente não estaria juntos hoje. Então, se o seu relacionamento é desafiador, mude os ambientes, mude as pessoas, mude onde você está. Ele sempre atrapalha a minha live. Por quê? Tu tá mandando mudar quem? Se a pessoa, que elas estão falando de relacionamento. Então, se o relacionamento é desafiador, se tá acontecendo alguma coisa, Sim. eu falo, mude o ambiente. Mude as pessoas com que você tá lidando para você conseguir também mudar. Começa a andar com casais. Começa a ter amizades que tem aquilo que você quer viver. É por isso que você tem amizade comigo? Gente, ele casou agora! Nós estamos falando aqui com Oi! Recém-casado. Esse negócio aí deixa bolinha no olho. Olha pra você ver que chega. Não, deixa bolinha. Você tá de óculos, né, Tá Rogério? vendo aí, ó, que coisa legal aí, ó. Galera, deixa eu dar uma dica pra vocês. Casem, é ótimo. Ó, pra você ver, gente, coisa mais maravilhosa. Depois traz só essa mulher aqui também, a Raíssa. Tá trabalhando e fica aqui incomodando a nossa live. O Pablo tá fazendo uma live aqui agora. Aqui, eu tô na plataforma, gente, é por isso que ele veio aqui. O Pablo tá aqui fazendo uma live ao vivo. Inclusive tá no YouTube. Aí ele tá trabalhando, porque ele é do eventos, setor de eventos. E veio aqui, porque ele me ama muito. Gente, eu sou muito a favor de família, muito a favor do casamento. Qualquer pessoa que chegar pra mim hoje e falar, Ana, eu quero separar. Ana, meu casamento tá desafiador, a gente tá brigando muito. Eu não sinto mais amor pelo meu esposo, eu não consigo olhar pra ele, sentir mais nada, ou nem ele por mim. Eu acho que a gente tem que se separar mesmo. Eu vou ter uma palavra para poder te fazer reavivar isso, entende? Fazer isso dar certo, porque só depende de nós. A gente não muda o outro, a gente muda a gente mesmo. No meu relacionamento com ela, eu precisei de mudar a mim primeiro. Não adianta, gente, você nunca vai conseguir mudar o outro. Meu esposo não me dá carinho. Quer ver? Fala pra mim aqui, gente, nos comentários, qual que é o desafio que vocês estão vivendo hoje? No relacionamento de vocês, se tem alguém, é bem desafiador. Mas eu vou falar das respostas, das perguntas que eu recebi e do que eu tô conversando hoje em dia. Eu conversei com uma menina esses dias, uma mulher, que ela tá desconfiada que o esposo dela tá traindo ela. E aí ela tá olhando o celular escondido, né? E tá passando por alguns... E, gente, isso é tão ruim. É muito ruim isso, sabe? E aí ela falou, Ana, eu acho que eu vou separar.
Eu não posso ficar com um homem que eu tô sentindo que ele tá com outra mulher, sabe? Ele mudou comigo, ele tá distante, ele tá estranho. E a gente sabe disso, né? A gente sente. Existe um filme, gente, que chama O Quarto de Guerra. Eu aconselho vocês a assistirem também, que é um filme muito poderoso. Eu já assisti quando eu estava separada do meu esposo. E lá mostra que muitas das vezes a gente precisa de orar. Né? É colocar mesmo Deus, é consagrar a nossa família, consagrar o nosso lar para Deus. Falar, Deus, cuida. Porque tem coisas que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar o outro. Né? Eu não consigo chegar nele e fazer ele parar de me trair, ou saber se ele tá falando a verdade ou a mentira, ou fazer ele largar o jogo, o vício, a droga, enfim, o que o outro tá fazendo. Mas eu consigo, através de mim, alcançá-lo. Né? E nós mulheres temos um papel muito forte nisso. Tem um livro que chama O Poder da Esposa que Ora. Também é outra dica que eu vou dar para vocês. Leiam esse livro também, porque a gente pode mudar a atmosfera do nosso lar. E uma dica que eu dei para ela e que eu vou dar para vocês, que eu faço isso também, e pode ser difícil, gente, mas não é. A gente cura tudo com amor. O amor constrange, o amor transforma, o amor cura. Então, quando estiver acontecendo algo desafiador no seu relacionamento, trata o seu cônjuge com amor. Por exemplo, se ele saiu de casa, se ele brigou com você, se algo aconteceu, faz uma janta que ele gosta, faz uma comidinha que ele mais gosta, prepara um café da manhã assim de rei pra ele. Aí você fala assim, Ana, mas ele não merece. Olha o que ele tá fazendo comigo. Ele não merece nem que eu pegue uma água pra ele, quanto mais um almoço, um café. Mas faça isso. Pague o mal com o bem. O amor constrange. Quando ele chegar e olhar e ver aquele café e falar assim, gente, olha o que eu fiz com ela, olha o que eu fiz com ele. E ele tá fazendo isso tudo pra mim. O amor constrange. O amor cura. O amor transforma. Não esqueça disso. Ore pela tua família, ore pela tua casa, pelo teu lar, que é o seu bem mais precioso. E mude a atmosfera desse ambiente. Comece sim a cuidar, toda vez que acontecer algo muito desafiador, que vai te doer, né, que vai te ferir, leva amor. Coloque amor nisso, que vocês vão ver tanto que vai mudar. E aí quando eu voltei pro meu esposo, né, gente, contando um pouco da minha história, eu tive que fazer uma decisão na minha vida, muito forte. E eu só consegui isso quando eu estreitei meu relacionamento com Deus. Porque eu tive que viver, começar a andar pelo Espírito e não pela carne. Eu precisei de abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, das vontades da carne, para poder viver através do meu Espírito, para viver pelaquilo que Deus quer de mim, não o que eu quero. Uma oração que eu fazia muito era, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se for feita a minha vontade, eu termino esse casamento. Eu não vou ficar aqui. Eu vou preferir ir lá para fora. Eu vou preferir viver a vida. Eu vou preferir os prazeres imediatos. Então, me lapida, me transforma, sabe? Arranca de mim aquilo que desagrada o Senhor. E me faça uma mulher segundo o seu coração. Peça isso a eles, mulheres. Me faça uma mulher segundo o teu coração. Sabe? Vai me lapidando aos poucos. Porque se depender da minha vontade, eu não fico nesse relacionamento. Se depender do meu desejo, é mais fácil eu ir embora. É mais fácil eu ser feliz, né? Eu buscar os outros prazeres. Mas eu decidi ficar. E quando eu decidi ficar, não tem outra opção. Eu quero que vocês coloquem isso em relação de vocês agora. Independente do que aconteça, não existe outra opção. A única opção é vocês fazerem dar certo. A única opção é vocês se escolherem todos os dias. Um para ficar com o outro. Vai vir desafio? Vai vir briga? Vai. O outro vai te ferir? Vai. E isso é o segundo pilar que eu quero falar com vocês para o relacionamento saudável, que é o perdão. Não se preocupe, gente, vocês vão ter que perdoar muitas vezes. Muitas vezes. 70 vezes 7. Para eu estar junto do meu esposo hoje, ele me perdoou muito. Muito, muito. Quem me conhece há 7 anos atrás pode estar aqui agora falando assim, quem que é a Ana para poder estar aí falando de relacionamento? Uma mulher que mentiu,
uma mulher que largou o marido para ficar com outro, uma mulher que não estava nem aí para a família dela, uma mulher que pediu para separar 3 vezes. Quem é ela, né? Mas é aí que o inimigo quer pegar a gente. Por quê? Porque eu poderia ficar calada, eu poderia não falar das minhas dores, não mostrar para vocês o meu caminho, porque eu poderia sentir vergonha. Mas por que eu não tenho vergonha? Porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu conheço o meu coração e Deus sabe do meu coração. Hoje eu sei do que eu passei e aonde eu estou. E eu sei que não adianta eu ficar calada, eu não falar. A gente só consegue curar aquilo que a gente traz à tona. A gente só consegue curar aquilo que você traz para a consciência. Enquanto você estiver escondendo, né, as suas fraquezas, enquanto você estiver escondendo os seus vícios, isso não vai conseguir curar. Você não vai conseguir trazer isso à tona. Então o que o inimigo vai fazer com você? Fica caladinha, não fala nada não. Pra que você vai se expor assim na internet? Pra que você vai falar daquilo que você passou, daquilo que você viveu? Fica quietinha. Mas é só na hora que eu vim e falar isso com vocês que vocês vão conseguir ter coragem de trazer isso à tona também. Quantas mulheres traem? Quantos homens estão traindo? Quantos relacionamentos vivem na mentira? Quantos homens estão aí afundados na pornografia, às escondidas, e não tem coragem de falar sobre isso, de sair disso? A gente abandona isso. Só que a gente só vai conseguir abandonar quando a gente começar a falar. Quando você trazer isso à tona, quando você reconhecer essa sua fraqueza. E aí sim, você começa a ressignificar, a transformar. E aí Deus consegue te curar, te lapidar. Enquanto você estiver escondendo isso, e quando tiver as escuras, né? Isso nunca vai vir à tona. Então eu poderia muito bem não falar nada do que eu vivi pra vocês. Sabe? Esconder tudo. Deixa eu só aumentar o volume. Só que o que eu tô sentindo, tô mudando a música, gente, é que tem muitos relacionamentos passando pelo aquilo que eu passei. Muitos relacionamentos estão acabando, ou estão pra acabar, porque e passando aquilo que eu vivi. Então por isso que eu tô sentindo quase na obrigação mesmo de vir testemunhar pra vocês, de vir falar que não desista da sua relação, por mais desafiadora que ela seja. Principalmente, gente, quando tem filhos, né? Principalmente quando há essa família já construída. A sua família é o seu bem mais precioso, sabe? Não dá mais valor pro mundo lá fora, para esses prazeres, do que para aquilo que você tem de mais valioso. Quando eu decidi, né, me relacionar, restaurar a minha relação, e aí eu tive que fazer essa mudança na minha vida. Então eu mudei de cidade, mudei de tudo, né? E vim pra Alphaville e comecei a seguir pessoas que tinham a realidade de vida que eu queria. Ana, então seu relacionamento é perfeito hoje? Não, não é. A gente ainda briga muito. A gente discute muito. Só que você vai elevando o nível, né? Hoje a gente briga por coisas mais elevadas. E aí, o segundo pilar que eu falei com vocês, que é o perdão, eu ainda vou errar muito com ela, ou ela ainda vai errar muito comigo. E é por isso que não existe relacionamento que ele sobrevive sem perdão. Sem você perdoar o outro e se perdoar também. Abre mão do orgulho, né? Abre mão, gente, de querer ter razão, de querer brigar, de querer... Na verdade, né, é uma briga de ego, de falar que eu tenho razão, você tem razão. Perdoa. Aquele é o homem que você escolheu, a mulher que você escolheu para passar o resto da sua vida com você. Vocês precisam se escolher todos os dias. E aí eu vou pro terceiro pilar, que é a verdade. Durante muitos anos, eu não fui verdadeira com meu esposo. Eu enganava, eu mentia, eu omitia as coisas. E quando eu voltei para ele para a última vez agora, que a gente se separou da última vez, eu me separei por causa disso. Eu não aceito ficar num relacionamento onde eu não consiga ser 100% verdadeira. Não é possível. E eu falava, gente, como será que existe relacionamento assim? Porque não é possível que todo relacionamento precisa ser assim pela metade.
né? A gente não pode ser sincero, verdadeiro. Existe realmente relacionamento onde as pessoas estão ali 100%, onde elas têm intimidade, têm verdade, têm sinceridade. Porque é isso que eu quero pra mim. Eu não quero ter um relacionamento mais ou menos, na metade. E quando eu voltei com ele pela última vez agora, foi isso que eu falei pra ele. Eu quero ser sincera, eu quero ser verdadeira. Eu quero que o nosso relacionamento seja baseado nessa verdade. E, gente, a verdade, ela liberta. Ela, por mais que pode doer na hora, fale a verdade. Seja sincero. Sabe? Abre o teu coração pro seu esposo. Não tenha segredos, né? Não tenha mistérios com ele. Fale pra ele o que você tá sentindo, não tá bom. Uma pergunta que eu quero deixar com vocês, para você fazer pro seu cônjuge, é: você sabe o que... Eu falei isso pro meu esposo esse dia que a gente estava conversando. Amor, você se sente amado por mim? O que me faz? O que eu preciso fazer para você se sentir amado por mim? Que aí eu vou entrar no quarto pilar, que é o diálogo. Quantos relacionamentos não existe diálogo? Não existe conversa. As pessoas não conseguem, os dois estão ali, parecem dois estranhos, né? E se dialoga, já começa a brigar, já começa a discutir. Quantas vezes você falou pro seu esposo: eu gosto disso, isso é importante pra mim, eu me sinto feliz quando você faz isso. Eu me sinto amado ou amada quando você me elogia ou quando você passa um tempo comigo, um tempo de qualidade. Qual que é a sua linguagem de amor? Seu esposo sabe qual é a sua linguagem de amor? É tempo de qualidade? É ato de serviço? É toque? É presente? É palavra de afirmação? São as 5, né, que a gente tem hoje. Qual é a sua linguagem de amor? Ele sabe qual é? Você sabe qual é a dele? Você sabe do que ele gosta, do que faz feliz? O que você pode fazer para tornar a vida dele mais feliz? O que faz realmente ele se sentir amado? Pergunta isso para ele, vocês vão se surpreender com as respostas. Porque é muito fácil só brigar, só discutir, né? Só cobrar do outro, que o outro faça, que o outro precisa disso e daquilo. Mas e a gente? A gente está fazendo com que a vida do outro fique melhor? Né? A gente está se colocando no lugar dele? Gente, relacionamento sem diálogo não consegue prosperar. Ele não consegue. Porque vai começar, se não tem diálogo, vai começar a andar assim e vai ser dois estranhos. Você vai começar a olhar para aquela pessoa e falar assim: gente, eu não reconheço essa pessoa mais. Não é o homem que eu casei, não é a mulher que eu casei. Por quê? Porque não existe diálogo. Vocês não conversam sobre as vontades um do outro, sobre o que o outro espera. O que você espera de mim? O que eu espero de você? E aí eu vou entrar no quinto pilar, acho que é o quinto já, né, gente? Que é a unidade. E isso fez toda a diferença no meu relacionamento. Gente, eu e o Eli, a gente só conseguiu dar certo quando a gente entrou em unidade. Quando a gente realmente teve o mesmo propósito. Quando a gente realmente começou a andar junto. Você tem unidade no seu relacionamento? Realmente vocês dois, existe essa congruência? Vocês pensam, existe uma visão de futuro igual um outro? Vocês sabem onde vocês querem chegar? E esse lugar que vocês vão chegar é junto? Porque às vezes ele quer ter uma profissão, ele quer seguir um caminho que você não gosta, que aquilo não é bom pra você. Gente, quando a gente começa a falar de unidade, a gente vai falar de renúncias também. Porque não é só as suas vontades, os seus desejos. Muitas vezes a gente precisa renunciar de algo para poder agradar o outro, para poder fazer o relacionamento ficar bem, sabe? O relacionamento ficar melhor. A gente precisa sim de renunciar a muitas coisas. Existe algo que é muito poderoso que chama valores inegociáveis. E a gente precisa ter muito, muito em mente o que é. Qual é o seu valor inegociável? Quais são os meus valores inegociáveis? Aqueles que eu não negocio. Anota no papel isso. Tenha bem em mente. E aí fale com seu esposo. Amor, isso são os meus valores inegociáveis. O tempo de qualidade é um valor inegociável para mim. A fidelidade é um valor inegociável para mim. O que é inegociável para você? E aí conversa com ele. Traga isso à tona. Gente, muitos casais nunca conversaram sobre isso e estão juntos, sabe? Muitos casais nunca fizeram uma pergunta pro outro: o que eu preciso fazer para você se sentir amado por mim?
E é tão simples. Eu falei no post que eu coloquei hoje de manhã, né? Que não é fácil, mas é simples. É tão simples ter um relacionamento saudável. É tão simples a gente abrir mão do nosso ego e começar a olhar para o outro, né? E começar como é que eu posso dizer, gente? A gente se desfazer de nós para poder estar ali pro outro, entende? Enquanto eu estiver querendo só olhar para mim, o relacionamento não vai dar certo. E quando for só sobre mim, sobre os meus prazeres, sobre aquilo que eu acho, que eu quero, não vai dar certo. É nós. A unidade, ela é muito importante. Então, olha, vamos recapitular. É Deus, que é a base, perdão, diálogo e unidade. E agora eu vou falar o quinto pilar, que é assim, pra mim, gente, é o que eu não tinha no meu relacionamento antigo. Depois que a gente reatou, né, que eu separei dele, um dos motivos foi esse, intimidade. E a intimidade aqui não é só o sexo. Sexo é muito importante sim no relacionamento, muito, é primordial também. Mas a intimidade, gente, é você se despir pro outro. É você olhar para o outro e mostrar para ele toda a sua fragilidade, toda a sua vulnerabilidade. É o outro te conhecer como você é, sem máscaras. É você contar os seus segredos para ele, mais íntimos. Aquilo que dói em você, aquilo que você tem, que você quer esconder de todo mundo, entende? Você começa a ter o quê? Intimidade. Eu comecei a ter intimidade com ele quando eu comecei a abrir meu coração para ele. Quando eu comecei a falar para ele das minhas dores. Quando eu comecei a falar para ele daquilo que me machuca. E aí você começa a elevar, sabe? Você começa a criar uma unidade, gente, através dessa intimidade, sabe? É muito forte isso. E eu não vou contar aqui que é muito íntimo nosso, mas eu e ela, a gente começou a passar por uns processos de um se abrir pro outro tão verdadeiramente, sabe? Que isso vai começando a criar laços um com o outro, sabe? E laços, gente, que não é qualquer coisa que vai conseguir romper, entende? Não é qualquer briga que vai conseguir desfazer. Não é qualquer discussão, não é qualquer rabo de saia, não é qualquer nada lá fora que vai fazer você se desfazer desse relacionamento. Quando você tem intimidade. Muitas vezes o relacionamento ele começa a acabar ou ele começa a sofrer esses rompimentos porque não existe intimidade, não existe verdade, não existe olho no olho, sabe? Não existe eu rasgar meu coração para aquela pessoa, falar daquilo que dói em mim. E aí você começa a buscar essa intimidade lá fora, porque você não tem dentro, né? Começa a abrir brechas. A intimidade é um pilar para mim que é muito importante. E aí entra o sexo também, né? A gente precisa falar daquilo que a gente gosta pro nosso esposo, né? Pro nosso cônjuge. Fala para ele tudo que você ama, tudo que você gosta, e na intimidade mesmo, né? No casal, vocês dois. Isso a gente precisa ser conversado. Eu vou fazer uma live com a Ari, acho que na próxima semana. Nós vamos falar sobre isso, sobre sexologia, né? Sobre sexo, sobre intimidade na relação. Porque isso precisa ser conversado, precisa ser falado e precisa entrar em comum acordo, né? Vocês dois. E isso a gente consegue através da intimidade. O Mateus escreveu: hoje em dia é bem difícil manter um relacionamento saudável, mas com esses 6 pilares fica mais fácil mesmo. Parabéns pelas explicações. Obrigada, Mateus. Quando a gente começa a trazer consciência, né, disso e começa a praticar no nosso dia a dia mesmo. A gente começa a praticar isso no seu relacionamento. Amor, o que eu preciso fazer para te deixar feliz? Você se sente... o que você mais gosta, né, que eu posso fazer para tornar a sua vida melhor? Gente, não desiste da sua relação tão fácil. Não abre mão do seu relacionamento. Eu sei que tem... É muito fácil eu falar, né? Disso, assim, porque eu sei que tem relacionamentos, pelo menos que eu tô tendo contato atualmente, que estão passando por muitos desafios. Desafio de mentira, de traição, de adultério. E eu sei que não é fácil, né? Falar aqui é tão fácil, Ana, mas eu já passei por isso. Abandona esse pecado, sabe?
abre mão disso. Você está trazendo lixo para a tua vida, está trazendo lixo para a tua relação. E eu sei que não é fácil, sabe? E a gente precisa de muito Deus para poder abrir mão disso. A gente precisa de muita força, de ativar muito a nossa, de andar muito pelo Espírito, para poder abrir mão disso. E olhar para o seu esposo como Jesus olha. Não fale mal do seu cônjuge, não aponte o dedo para ele, né? Não brigue, comece a ter um olhar de benevolência para ele, um olhar de amor, de compaixão. Né? Gente, Ana, mas ele não merece que eu faça isso por ele. Jesus também fez tanta coisa por nós, a gente não merece. Jesus morreu na cruz por nós e nós não merecemos também. E como que você não quer olhar para o seu esposo e exigir dele algo, entende? Por mais difícil que seja, gente, por mais desafiador que ele esteja, ele pode estar fazendo... Ana, mas é claro, gente, que um relacionamento que tem que tem violência, não sou a favor disso, a violência, né, coisas que agridem os nossos valores inegociáveis, não é isso. Mas se for coisas que a gente consegue tratar, entende? Coisas que você não abre mão da sua vida muito fácil, entende? Da sua relação por pouca coisa. Por causa de um pecado, por causa de um desvio, por causa de prazeres imediatos lá fora. Isso vai querer te desviar. Eu já passei por isso. E durante 3 vezes, eu escolhi viver o mundo lá fora do que aqui dentro. Do que dentro da minha casa. E eu falo que Deus me ama tanto, né, gente? Que Ele me lapidou tanto, que a última vez que eu e Ela voltamos, eu tava em oração, e aí eu pedindo Deus para me ajudar mesmo a restaurar o meu casamento. Porque, gente, se família é projeto de Deus, não fazia sentido eu não estar conseguindo restaurar a minha. Sabe, eu falava, Deus, eu preciso, arranca de mim isso, arranca de mim esses desejos, arranca de mim essas vontades, arranca de mim isso, o que desagrada o teu coração, me faz enxergar, sabe, me faz ver algo maior, me faça ver aquilo que meus olhos não estão vendo, sabe? E aí ele começou, e aí gente, eu falo que é passo por passo, tá? Não é fácil, mas você vai começando a ir olhando para a vida com os olhos mais de amor, entende? Deixando de viver na carne e viver através do Espírito. Eu trouxe uma passagem de Gálatas que fala sobre isso. Vou ler para vocês. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É o desejo desmedido, é o desejo incorreto, né? Esse desejo de prazeres imediatos, prazeres da carne. É o pecado, né? Quantos casamentos hoje vivem com o pecado? Né? Vivem na pornografia, vivem na traição, vivem na inveja, vivem na briga, na discussão, na inimizade, na violência, enfim, qualquer tipo de algo que agride esse relacionamento. Isso porque a gente está preferindo andar pela carne ao invés de andar pelo Espírito. A gente está preferindo os prazeres imediatos, né? Esses prazeres carnais. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gente, existe, ou você anda pelo Espírito ou você anda pela carne, né? Um é contra o outro. Um sobressai o outro. Viver pelo Espírito é subir de frequência. Viver pelo Espírito é começar a fazer escolhas, decisões mais saudáveis pela sua vida. É você entender que não é sobre os seus desejos, é sobre algo maior. Entende? É sobre algo mais elevado, é transcender. Porque as obras, porém, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gente, aqui fala porque quem anda pelo Espírito é superior às leis. Entende? Se eu ando pelo Espírito, eu não preciso de lei, eu não preciso de regras, porque eu tenho princípios. Eu tenho algo que é maior do que lei, sabe? É maior do que essas regras. Eu vivo de princípios. Princípios é a base, é o fundamento de tudo.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a fornicação, a imundície, que é aquele olhar impuro, né? As impurezas, a dissolução. Aqui fala de vários outros, né? Inveja, homicídio, bebedice. Aí vai falando de vários prazeres da carne. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, isso é muito forte. Eu não sei se eu consigo transmitir para vocês o quanto isso mexeu comigo na época. E o quanto eu era essa mulher que vivia pelo Espírito, vivia pela carne. O quanto eu era essa mulher que vivia pelos prazeres imediatos, que vivia querendo as minhas vontades através do ego, através dos meus desejos. E o quanto é difícil a gente abrir mão disso. O quanto é difícil a gente decidir, né, gente, viver pelo Espírito. Por isso que a base é Deus. Não tem como você sair do pecado. Não tem como você se arrepender. O que é o arrependimento? É a mudança de rota. Eu cometi muitos erros na minha vida. Eu cometi muitos pecados. Muitos mesmo. Mas eu arrependi. E o que é o arrependimento? É você mudar de rota. É mudar de direção. É uma metanoia. É você ir para um outro caminho. Deus, gente, Jesus, ele quando a mulher adúltera, né, caiu no chão e Jesus apareceu, ela lá, o pessoal querendo jogar pedra nela porque ela adulterou, né, porque ela cometeu um pecado. E aí, o que Jesus falou? Primeiro, né, quem está aqui que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, isso ensina a gente o quê? Não julgue o seu pecado por ser diferente do meu. Né? Só porque ele é menor do que o meu. Pecado é pecado de qualquer jeito, de qualquer um, entende? Não existe, né? Só porque o meu é adultério, o meu pecado é maior do que o seu, que, né, fez algo menor, tudo é pecado. Então ninguém jogou pedra. E aí o que Jesus falou para ela? Levante, vá e não peques mais. O que é não pecar mais? Muda de rota, arrepende, vai para um outro caminho. Não continua seguindo esse caminho. Porque, gente, Deus não vai te condenar pelo pecado que você tá. Se até hoje você tá cometendo adultério, se até hoje você traiu, se você hoje virar e falar assim, eu não quero mais seguir isso, Jesus, eu não quero mais eu não quero mais pornografia na minha vida, eu não quero mais esse pecado na minha vida. E aí você se arrepende. Você muda de rota, você não vai fazer aquilo novamente. Você não vai cometer aquele pecado novamente. E para a gente poder mudar de rota, para a gente poder se arrepender e não voltar atrás, a gente precisa estar firmado no Espírito. Porque, gente, a tentação vai vir. Vai vir uma, duas. A gente precisa fechar as portas, né? Fechar as brechas do pecado. Você sabe o que faz você cair em pecado. Você sabe das suas fraquezas. Você sabe aquilo que faz você né, que bate direto no seu, naquilo que você tem de mais fraco. O que você precisa fazer? Fecha as comportas. Fecha as portas. Eu sei que talvez se eu ficasse em Belo Horizonte, tendo aquelas amizades, frequentando os mesmos lugares, eu poderia cair em pecado de novo. O que eu fiz? Eu fechei as comportas. Eu fechei tudo. Eu mudei de cidade, eu mudei de estado, eu mudei de emprego, eu mudei de tudo. Por quê? Porque eu não quero ter contato com aquilo que eu sei que é a minha fraqueza, que eu posso cair de novo. Isso é arrepender, é mudar de rota, é mudar de caminho. Vá e não peques mais. Quantas pessoas estão vivendo o pessoal está passando aqui na plataforma, quantas pessoas estão vivendo na mentira, né? Estão vivendo em algo que está trazendo lixo para o seu relacionamento, está trazendo sujeira para a tua casa, para o teu lar, e não consegue sair disso, né? E não consegue se desvincular disso. Decida, peça a Deus para poder Gente, você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Pega mentores, começa a seguir pessoas que têm a realidade de vida que você quer viver. Começa a conversar. Estou conversando com uma amiga minha e ela falou, Ana, eu preciso da sua ajuda. Porque você já viveu o que eu vivi. Você sabe que não é fácil. Ela está querendo separar.
E eu tô conversando com ela pra ela não separar, né? Para o relacionamento deles ficarem bem. E ela falou comigo, então começa a seguir essas pessoas que viveram o que você viveu e conseguiram. O que elas fizeram? Que tem uma família estruturada. A gente conhece, gente, a árvore é pelos frutos. Ana, quem que eu vou seguir? Quem que eu consigo ter como mentor? Quem que eu preciso começar a escutar? Olha os frutos dessa pessoa. Essa pessoa tem um relacionamento feliz, um relacionamento saudável. Essa pessoa tem uma família estruturada. Ou você quer seguir pessoas que... muita gente... Eu pegava conselho há 5 anos atrás com pessoas que não têm relacionamento, que nunca foram casados ou que são separados. Essas pessoas, gente, elas... Sabe, por mais que você queira ver os frutos daquelas pessoas, ver o que elas têm realmente, para você poder seguir, entende? Começa a mudar a sua ambiência, mudar os lugares onde você frequenta, as pessoas com quem você conversa. Isso vai te fazer firmar, entende? Na rocha. Seja firme, porque o pecado vai bater na porta. Você pode ter certeza que vai, absoluta. Isso eu te dou certeza. Se você não estiver firme, você vai cair de novo. Eu caí nem sei quantas vezes. Então, assim, abre mão disso. Decida, começa a seguir pessoas, começa a mudar, metanoia, arrepende, muda de rota e fecha as portas. Não dá chance pro azar, gente, não dá chance. Não dá, a gente sabe o que faz a gente cair, então fecha essas comportas mesmo. E o último pilar, eu falei 5, né? O último pilar é a verdade. Não menos importante, né, gente? A verdade é essa. E viver na verdade é viver em Cristo. A verdade tem nome, né? É viver em Cristo. É viver através de princípios. É viver através de algo que é maior do que nós, entende? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Façam essa oração. Resista ao diabo tentações e ele fugirá de vós. Exatamente, Vanessa. Feche as comportas, feche tudo. A Deise colocou aí, ó, primeiro é decisão, perdão, diálogo, unidade, intimidade, verdade. E Deus, que é a base de tudo. Gente, é isso. Comece... na verdade, eu tinha algumas perguntas para responder, que eu anotei aqui. Mas eu não vou responder hoje. Eu vou fazer uma live amanhã só para responder essas perguntas sobre relacionamento. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta aqui também. E eu vou falar amanhã, vou abrir uma live nesse horário mesmo, só para responder as perguntas de pessoas que me mandaram sobre relacionamento mesmo, tá? Sobre casamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, né? Para poder restaurar a nossa relação. Eu vou falar sobre as etapas de um relacionamento, né, gente? O primeiro, que é a paixão, né, que é esse encantamento, né, que no início, gente, tudo é lindo. No início ele é o ar que eu respiro, ele é o chão que eu piso, ele é o céu na minha terra, ele me completa, e ele te completa mesmo, isso é real. Porque no início existe a projeção positiva. Na psicologia analítica a gente aprende isso, que eu projeto no outro aquilo que eu ainda não conheço de mim, de bom. Então o outro me completa, porque ele tem algo que eu ainda preciso conhecer de mim mesmo. Então você projeta coisas positivas. Então o outro é o céu na terra, ele é maravilhoso. Só que esse período acaba, né? Chega uma hora que o ego fica exausto também. E aí isso começa a vir, gente, na intimidade. Quando começa os dois a ter o relacionamento conjugal. E aí a sombra vem à tona. E aí começa a vir aquilo que você quis esconder. Aquilo que você esconde até de você mesmo. Começa a vir à tona. E aí começam aquelas frases. O que é que eu vi nesse homem? Não tem nada a ver eu e ele. Eu não sei por que eu me apaixonei por ele. Por que eu casei com essa pessoa? A gente não tem nada a ver. É totalmente diferente de mim. Não, se tivesse hoje, eu nunca ficaria com ele. O que eu vi nele que eu não entendo até... Aí começa, né, gente? Toda aquela
Eu vou separar dele, que a gente não tem nada a ver mais um com o outro. Eu não amo mais. Esse relacionamento não tem nada a ver, não existe mais amor. E aí eu vou explicar pra vocês que é neste momento que o relacionamento realmente começa. Porque é quando você começa a olhar pro outro e ver a sombra do outro, é quando você começa a conhecer mais sobre si. Que o outro é seu espelho. E é isso. Olha quem chegou aqui. Vem cá, Pê, também. Olha quem chegou. Amor, tô falando de relacionamento. Amor, eu tava na live, mas eu não podia ouvir. É porque você tava na live do Pablo, né? Vem cá, Bezinho. Ai, como? Chega aqui, ó. Amor, fica aqui, fica de um lado, pula pra cá, ficar de Bê. lá. Então vem pra cá. Passa aqui de Vem, baixo. sim. Ó. Vem, amor. Nós vamos terminar essa live com a minha família. Gente, Eu vi um tanto de conhecidos aí. quanto tempo eu não dei valor pra minha família? Quanto tempo eu achava que isso era bobagem? Que ó, ela acenando pro povo, eu não aceno, né, amor? Vem cá, Bê. Quanto tempo eu achava que isso era bobagem? Que eu busquei muitos prazeres lá fora, ao invés de dar valor pra isso aqui. E, gente, por mais desafiador que a família de vocês estejam, por mais que vocês queiram achar que não dá certo mais, né, que precisa terminar, dê valor pra isso. Porque isso aqui é o que você tem de mais precioso no mundo. O mundo lá fora, os prazeres, eles vão acabar. É tudo muito momentâneo, é tudo muito superficial, entende? A sua família, ela é maior do que uma nação inteira. Uma família estruturada, uma família restaurada, ela levanta milhões de outras famílias. E por mais que você hoje, o seu cônjuge esteja te fazendo mal, te fazendo triste, né? Ou você mesmo, homem, a sua esposa não está fazendo você feliz, por mais desafiador que esteja o seu relacionamento, não desiste, tá? Não desiste mesmo. O que a gente puder fazer, né, amor, para poder ajudar as pessoas, para poder falar para vocês que família é o nosso bem mais precioso, que família é a base de tudo na nossa vida e que o inimigo quer destruir a família, porque ele sabe que aqui é onde mora o nosso poder. Que se desestruturar isso aqui, o resto todo vai cair. Aí é fácil cair o resto, tá? Saudade da Aline, do Daniel. Vamos dar aí Beijo pro pra povo, vocês. amor. O Juscelmar também. Ah, olha a Ilana. Eu amo meu maridinho. Ai, que a Ilana lindo. e o Juscelmar. E aí o Juscelmar até escreveu lá em cima. Quantas pessoas tinham que ouvir o que você tá falando aí, Ana? Ai, que lindo. A Fran, maravilhosa. Deus abençoe. Linda, aprendi muito hoje. Obrigada pelo seu testemunho. Família que ama. Aline, sua linda. A gente quer ela aqui, né, amor? Saudade de vocês. Saudade de vocês. Gente, começa a andar mais com casais, sabe? Com casais que estão no mesmo propósito que vocês. Eu achava isso bobagem, porque eu tava casada com ela e tinha muitos amigos solteiros, né? Amigas solteiras. E eu falava que, pra mim, né, mamãe? Que eu falava, isso é bobagem, tem nada a ver eu ter amigos. Hoje eu vejo o quanto isso é importante. O quanto, quando a gente tá casado, a gente andar com outros casais. Porque é outra energia, é outra realidade, sabe? Vocês vão fazer outros programas, né? Então isso também muda a ambiência, muda os lugares onde vocês estão. É isso, gente. Então, vem cá. Vamos fazer um print. Vem cá, Bê. Faz um print, gente. Deixa eu fazer, amor. Que lindo! Gente, então é isso. Eu queria terminar com uma oração pelas famílias. Rapidinho. Isso é coisa de 2 segundos. Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Deus, eu agradeço por esta noite. Eu agradeço por essa live. Eu agradeço por todas as pessoas que entraram nesta live, Pai. E aquelas que ainda vão entrar. Que ela vai ficar salva.
que um pouquinho dessa mensagem chegue em todas as famílias. Que realmente, Senhor, o seu amor esteja presente dentro de nossos lares. Que o inimigo não consiga entrar. Que nossos lares sejam blindados pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua benevolência. Que as esposas, Pai, consigam olhar para os seus maridos, para os seus esposos, com um olhar como Jesus nos olha. Que elas sejam guardiãs do seu lar. Vamos conversar e vamos restaurar esses lares. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. E amanhã eu vou responder perguntas. Vai ser uma live muito poderosa de responder perguntas, viu? Beijo, Vanessa. Deus abençoe vocês também. Beijo, 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 gente. Até.